queridos irmãos, mais um trimestre, da nossa Convenção Batista Fluminense, de estudos da nossa Escola Bíblica Dominical, e para esse trimestre com um tema extraordinário e muito próprio: recomeçar, um grande desafio. E durante esse trimestre temos estudado os livros de Esdras e Neemias, e hoje, nesse tempo difícil que nós vivemos, esse estudo, ou esses estudos, têm sido muito próprios. Na história do povo de Deus, muitos foram os momentos onde a necessidade de começar existiu. No tempo de Esdras e Neemias, isso foi algo muito evidente. Tamanha a destruição de Jerusalém, o exílio babilônico. Hoje nós queremos então pensar de uma maneira muito especial em como nós podemos recomeçar, reconstruir. E a lição 8, ela tem como título disposição e confiança. E nós queremos entender, ou procurar entender, que sem disposição e confiança, recomeçar ou reconstruir seria inimaginável. Podemos reconstruir alicerces completamente destruídos se não tivéssemos disposição e confiança. E nós queremos então examinar um versículo só, do capítulo 2 do livro de Neemias, o versículo 18. Eu sei que a história de Neemias é muito conhecida do povo de Deus, você está familiarizado com essa história, e também já ao longo das lições anteriores, tanto da história do livro de Esdras como de Neemias, você tem recordado esse contexto. Mas nós queremos então ver hoje como foi que Neemias desafiou o povo a aceitar a tarefa difícil, árdua da reconstrução. Por isso queremos falar sobre disposição e confiança. E o versículo 18 do capítulo 2 diz assim: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a construção. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Neemias havia recebido um grande desafio de Deus. Depois do relato de Anani, seu irmão, da destruição de Jerusalém, da degradação, da situação caótica do povo, ele sente de Deus que deveria fazer algo. É óbvio, ao receber a notícia, ele chora, ele jejua, ele ora, ele vai ao rei, ele pede permissão para se retirar, e ele então vai até Jerusalém para cumprir com a sua missão. É bom que recordemos que na reconstrução de Jerusalém, 3 etapas muito importantes aconteceram. A reconstrução do templo, liderada por Zorobabel, a reconstrução do culto, liderada por Esdras, e a reconstrução dos muros, liderada por Neemias. Quando nós imaginamos Jerusalém, e imaginamos toda a sua beleza, toda a sua riqueza, toda a sua história, e agora encontramos em Neemias uma cidade destruída, precisamos nos lembrar do relato de Lamentações, capítulo 1, versículos 1 e 2, que o profeta vai nos dizer assim: como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece como uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. A situação de Jerusalém, depois da destruição, por conta
ou por liderança do rei Nabucodonosor, depois do exílio babilônico, do exílio dos cativos sendo levados para a Babilônia, ficaram só os pobres, as pessoas muito humildes, os miseráveis, e tudo em Jerusalém estava destruído. A cidade anteriormente tão linda, segundo o profeta diz, a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Esta é a realidade de Jerusalém. Quando Neemias aceita esse desafio de Deus para agora reconstruir os seus muros, e ele então vai conhecer a realidade, ele vai passar e rodear a cidade, ele vai conhecer toda a destruição, para então saber como reconstruí-la. Como nós lemos no Salmo 77, é um dos salmos de Asaf. Asaf, ele vai dizer assim no versículo 10, então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Asaf estava analisando toda a sua situação, a situação do seu povo, a sua situação de destruição, de abandono, de pecado, a prosperidade dos ímpios. E ele chega a uma conclusão, parece que a mão de Deus não age mais. A situação em que se encontrava Jerusalém poderia levar Neemias a pensar o mesmo. Parece que a mão de Deus não age mais. Mas, depois de refletir, o próprio Asaf diz nos versículos 11 e 12, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei os teus feitos. Então, apesar de não perceber o agir de Deus numa situação caótica, ele vai então recordar o que Deus já havia feito, o poder de Deus, o milagre de Deus, a provisão de Deus. Quando nós lemos o versículo 18 do capítulo 2 de Neemias, parece que Neemias chega a uma conclusão semelhante, porque ele se dirige ao povo, e então ele diz assim, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. Então, de uma maneira muito própria, muito especial, ele vai dizer assim, olha, Deus tem sido bom. Deus tem sido bom comigo ou para comigo desde sempre. Ele me conduziu até aqui. Ele providenciou todos os recursos. Ele tirou removeu todas as barreiras. Ele tem sido bom. E esse Deus continuará a ser bom, bondoso, presente para comigo e para com o seu povo. A impressão que Neemias quer passar é que para reconstruir, para recomeçar, era preciso uma profunda reflexão e reconhecimento do quanto Deus havia feito por Israel, do quanto Deus havia feito por Jerusalém, do quanto a bondosa mão de Deus os acompanhou durante a história. E o motivo de tal situação catastrófica era a desobediência, o pecado, e não um recuo da mão bondosa de Deus. Impressionante que ao reconhecer isso, ao testificar essa bondade de Deus, Neemias vai então desafiar esse povo. O nosso Deus é bom, ele tem sido bom para com o povo em toda a sua história. E ele então vai chamar o povo a recordar o que Deus havia feito, a relembrar da sua história, de tudo que Deus fez. E ele continuava sendo o mesmo Deus. Então, para que haja uma reconstrução, um recomeço, para tornar a fazer existir aquilo que foi completamente destruído nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida, é muito importante pararmos e lembrarmos
do quanto Deus tem sido bom para conosco, do quanto Deus tem sido bom para com as nossas igrejas, do quanto Deus tem sido bom. Então, a primeira coisa para a reconstrução é reconhecer na história e na nossa história a bondade de Deus. Mas tem mais. O povo respondeu. Houve uma resposta. E o povo respondeu da seguinte forma: sim, vamos começar a reconstrução. Em outras palavras, eles demonstraram ter disposição e coragem para recomeçar. Não foi apenas uma reflexão ou uma concordância com Neemias, e nem ficaram chorando aquela situação, desafiados por Neemias e reconhecendo a história da bondade de Deus para com o povo. Eles responderam: sim, vamos sair da inércia, vamos recomeçar. Que coisa maravilhosa! Nas nossas tragédias, nas nossas histórias familiares, nas nossas crises pessoais, emocionais, econômicas, não importa. Quando nós paramos para ver o quanto a bondosa mão de Deus tem feito em nossas vidas, nós podemos e devemos responder: sim, vamos começar, ou vamos recomeçar, vamos reconstruir. E o povo, então, demonstra disposição e coragem, porque a obra seria terrível. Você sabe que além da destruição do templo, do culto, dos muros, Jerusalém estava rodeada de inimigos, de inimigos que não queriam permitir que aquela cidade fosse reedificada. Muitos seriam os ataques, a oposição seria forte. Não podemos esquecer de maneira nenhuma dos inimigos de Neemias. Então, de uma maneira muito especial, aceitar o desafio deveria ser acompanhado de uma tremenda coragem para recomeçar. Porque Sambalate, Tobias, Gesem e tantos outros inimigos, né, se levantariam, como se levantam contra a nossa história, contra a nossa realidade, contra a nossa fé. É impressionante. Então, a resposta positiva foi acompanhada de coragem. A resposta positiva foi acompanhada de uma tremenda disposição. O sair da inércia. E esse é o desafio para as nossas vidas, nesse tempo em que nós passamos, no ano passado, uma pandemia terrível, ainda estamos tentando entendê-la, e ainda estamos, de uma certa forma, nela. É preciso disposição e coragem para recomeçar ou reconstruir aquilo que possivelmente tenha sido destruído. Mas nós aprendemos mais. Nós aprendemos que o povo entendeu o projeto. Porque o texto vai nos dizer, de uma maneira muito linda: sim, vamos começar a construção. E se encheram de coragem, disposição e coragem para a realização desse bom projeto. O povo acreditou no projeto. Acreditou no projeto apresentado por Neemias. Acreditou que o projeto, na verdade, era de Deus. Acreditou que o projeto era bom. Então, essa confiança, tá? Disposição e coragem, disposição e a confiança no projeto é fundamental para que a reconstrução das nossas crises, a reconstrução de nossa vida, daquilo que foi ruim, que essa reconstrução recomece rapidamente. O projeto é bom,
Se a sua família sofre um projeto, um tempo de destruição, reconstruir é um bom projeto. Você precisa confiar nisso. Se a sua vida com Deus, de comunhão, de oração, de estudo da palavra, de testemunho, tem sido destruída, quem sabe já esteja completamente destruída. Recomeçar, reconstruir, é um bom projeto. Você precisa confiar que isso é um bom projeto. Não importa o que foi destruído ou o que está em processo de destruição, quando Deus coloca no seu coração a reconstrução, você precisa confiar que esse projeto é bom. Reconstruir o casamento é um bom projeto, reconstruir o relacionamento com os filhos é um bom projeto, reconstruir a vida profissional é um bom projeto, reconstruir a dedicação dos seus dons espirituais no serviço a Deus, na sua igreja, é um bom projeto. Então, vale a pena. Por pior que possa estar a situação, vale a pena. Nós aprendemos tremendamente com Neemias que uma cidade destruída não é obstáculo suficiente para não acreditarmos no bom projeto de Deus. Aprendemos com Neemias que o que há de ruim ou o que foi destruído em nossas vidas por ação do pecado ou por intempéries da vida, não importa. Se nós confiamos que o projeto da reconstrução vem de Deus, esse projeto é bom, porque tudo que Deus faz é bom. Se nós entendermos que a destruição de muitas coisas em nossas vidas teve a mesma razão da destruição de Jerusalém, o pecado, a ingratidão, a desobediência, esse é o tempo. Primeiro, de reconhecer que ao longo da nossa história a bondosa mão de Deus tem estado conosco, tem estado sobre nós. Segundo, é preciso termos disposição e coragem. Não vai ser fácil, vai doer. Mas a disposição e coragem nos ajudarão a começar a colocar pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, para que então nós possamos ter a nossa vida edificada outra vez na presença do Senhor. E por último, se temos disposição e coragem, é preciso confiarmos no projeto. A nossa vida é um bom projeto. A nossa vida para Deus, para a obra de Deus, é um bom projeto. A nossa vida diante de Deus em comunhão, em santidade, é um bom projeto. A nossa igreja é um bom projeto. Então nós temos que confiar nisso. E por pior que esteja a situação presente, atual, há solução de que a reconstrução seja feita e que nós possamos ter essa experiência maravilhosa que Neemias teve juntamente com o povo. Eles reconstruíram aqueles muros em apenas 52 dias. Trabalho extraordinário. Por quê? Se lembraram da bondade de Deus para com eles. Decidiram, tiveram disposição, sim, vamos recomeçar, e tiveram essa coragem para realizar o bom projeto. Acreditaram que o projeto era bom. E o projeto que nasce no coração de Deus sempre é bom. Nós somos um projeto de Deus. Deus tanto nos ama, a nossa vida é tão importante que nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, pagar pelos nossos pecados, para que nós nos tornássemos novas criaturas, ou seja, para que nós pudéssemos recomeçar, reconstruir. A minha oração, que Deus abençoe a sua vida, que esse texto maravilhoso de Neemias 2:18 possa ser
de muita reflexão, e de ânimo para que você, de uma maneira maravilhosa, eu e você, nós, possamos arregaçar as mangas e reconstruir aquilo que foi destruído ou está em processo de destruição. Porque a bondosa mão de Deus estará sempre conosco.